Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha de volta pelo canal TV Timão, as informações, os bastidores e as últimas, as novidades do Corinthians. Sejam todos bem-vindos. Deixe aqui o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Nesse vídeo, iremos esclarecer. Zagueiro do Arsenal afirma que sonha vestir a camisa do Corinthians. Vamos esclarecer a verdade. Será que ele vem? Será ou não contratado? Conto daqui a pouquinho. Revelaremos ainda. Memphis Depay vai se transferir para a Turquia? Besiktas será o destino? Vamos contar o que sabemos a respeito desse assunto. Yuri Alberto pode sair? Barca de dispensas na próxima janela? Saiba tudo e muito mais a partir de agora. Antes, deixe o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos. Do lado do botão comentários tem o hypar. Dá aquela moral pro canal. Hype o vídeo para que ele seja divulgado para mais seguidores e o canal continue crescendo e a gente possa trabalhar ainda mais para levar informações para vocês. Sejam todos bem-vindos. Alô da Fiel de hoje para o Júlio, ainda para o Roberto de Jesus Neves, Luiz Carlos Xavier do Butantã, ainda o Nelson Santos Trindade, o Paulo lá da Praia Grande e ainda o José Adenilton Lima. Vamos saber a quantas anda o dia a dia e como está a movimentação para contratar reforços. Tem possibilidade? Corinthians tem grana? Vamos saber. Bom, pessoal, no final da manhã desse sábado, torcedores e associados do Corinthians estiveram em Parque São Jorge, a sede social do clube, onde exibiram faixas cobrando e clamando por mudanças no estatuto. Torcedores reivindicaram o direito a voto para o fiel torcedor, mais transparências nos processos internos da administração, entre outras reivindicações. O presidente interino do clube, Osmar Stabile, atendeu os manifestantes e sobre as reivindicações, manifestações, o presidente falou o seguinte, abre aspas, acha que eu vou desperdiçar meu tempo para fazer coisa errada aqui no Corinthians? Pode esquecer. Existe uma oportunidade da gente resolver o problema do Corinthians. Está nas nossas mãos, mas precisamos de apoio do Corinthians. Fecha aspas, explicou Osmar Stabile. Por outro lado, após atender aos manifestantes, o Stabile concedeu uma espécie de coletiva, atendeu os jornalistas que lá estavam e explicou, ou, segundo sua visão, ele disse qual é a real do Corinthians no quesito financeiro, se terá ou não contratações. Saiba o que ele disse, abre aspas. Estamos conversando com o financeiro. Não vou fazer nada que o financeiro diga que não pode ser feito. Não adianta eu pegar dinheiro emprestado no banco para fazer contratações e depois a situação dificultar ainda mais. O que eu quero falar é o seguinte, o Corinthians evidentemente não tem condições financeiras. Fecha aspas. E ele seguiu. O Corinthians precisa contratar dentro da possibilidade. Já conversei com o técnico Dorival. Algumas contratações pontuais devem acontecer. Vamos precisar de reuniões para definirmos se existe possibilidade do Corinthians usar recursos para trazer os jogadores que ele pensa em contratar. Fecha aspas. Osmar Stabile falou ainda que a situação financeira do clube é muito complicada, que não tem dinheiro, mas que uma próxima reunião com a comissão técnica deve acontecer. Aliás, já teria sido marcada para discutir as oportunidades que o mercado apresenta agora. O Stabile ainda comentou sobre uma reunião que fará com os parceiros do clube, ressaltando a importância de apresentar uma nova postura de gestão e maior transparência nas finanças. Abre aspas. Na próxima semana vou participar de um evento com todos esses parceiros, para mostrarmos que o Corinthians mudou de patamar, de filosofia, de maneira de trabalhar. Estamos organizando todos os departamentos, especialmente financeiro. Antes, não havia um fluxo de caixa bem definido. A cultura financeira era desorganizada, com planilhas feitas à parte. Já conseguimos fazer uma reunião com o Core, que saiu satisfeito com o que foi apresentado. Números reais, nada de esconder valores. Pela primeira vez em muitos anos, apresentamos dados verdadeiros e é assim que vamos seguir daqui para frente, finalizou Osmar Stabile. Pessoal, depois de tudo que temos visto nos últimos anos, eu preciso ver para crer. Tá difícil acreditar apenas em palavras. Queremos, como corintianos de verdade, vermos resultados. Não estou desmerecendo a postura do Osmar Stabile, pode ser uma pessoa correta, pode se mostrar um grande gestor, e é isso que queremos, independente de ser Osmar, de ser quem quer que seja. Tá? A gente quer que o cara que esteja lá ocupando a cadeira de presidente faça o Corinthians evoluir.
Não estou torcendo para esse, para aquele, que seja o melhor possível, independente da chapa, da filiação, do partido, enfim, isso aí para mim não importa. Importa é que ele faça uma grande gestão. Só que assim, todos os demais que passaram falaram muito, né? E o Corinthians, qual a situação que ele está agora? É nesse sentido as minhas palavras, foi isso que eu quis dizer, né? A gente já cansou de ouvir promessas, de ouvir declarações, a gente quer resultado efetivo. E assim, foi uma inferência que eu fiz. É notório que o Corinthians passa por uma das suas piores crises financeiras, administrativas e políticas de todos os tempos. Essa crise não começou agora, não começou na gestão Augusto Melo, vem de vários e vários anos. Se não fosse assim, não daria para explicar essa dívida bilionária. Já falei isso várias vezes para vocês, mas no momento, pelo que Osmar Stabile falou, é o seguinte: Corinthians precisa se reforçar, precisa contratar, mas para isso precisa fazer o dinheiro girar. Qual é a principal alternativa? Vender jogadores. Ele não usou essas palavras, gente, foi o que eu inferi do que ele disse, tá? Mas, pelo que eu estou vendo, não há um plano B. Tem que vender jogadores que principalmente não estão sendo utilizados para que o Timão faça fluxo de caixa, tenha aquele fôlego financeiro e possa contratar para se reforçar. Então, assim, não se assuste se em breve alguns jogadores deixarem o clube. Jogadores que não estão sendo utilizados ou pouco têm sido convocados aí, relacionados por Dorival Júnior. Exemplos do Léo Maná, do Rian, do Hugo, lateral esquerdo. Corinthians já falou que esses jogadores que não estão sendo aproveitados, se surgir uma proposta condizente e atrativa, o Corinthians não fará esforço algum para mantê-los. Por quê? Porque precisa de grana para investir em novas contratações. Alguns jogadores tidos como titular absoluto pode sair? Pode. Desde que haja uma proposta condizente. Recentemente, a gente levou a público aqui no canal que o Yuri Alberto, né, ele concedeu entrevista para o Kleber Machado, falando que ele pretende ficar até o final desta temporada, ou seja, até dezembro de 2025, pelo menos. O Yuri está feliz no Corinthians? Claro que está. Está ganhando bem, é um jogador importante, está fazendo gols, está ganhando visibilidade, ele quer e tem sonho de jogar na Europa, já publicizou isso várias vezes. Só que no futebol nada é definitivo. Por quê? Manifesta o sonho e desejo do Yuri de atuar na Europa. Mas ele pretende ficar no Corinthians não apenas porque ele é bem tratado, é bem cuidado, é um jogador importante. Por quê? Porque ele é titular absoluto, cara, e ele tem outras pretensões. Os clubes que se manifestaram ou pelo menos demonstraram interesse em contar com o jogador que desde a temporada passada tem marcado muitos gols, nessa já marcou 13, Corinthians disputa ainda até o momento 2 campeonatos e não é impossível que ele ultrapasse essa marca esse ano, sendo difícil, né? Haja vista a situação do Corinthians e a dificuldade dos campeonatos aqui no Brasil, mas não é impossível que ele atinja ou até possa ultrapassar essa marca, ganhando ainda mais visibilidade. É um atacante jovem ainda, mas os clubes que manifestaram publicamente sondagens pelo jogador não são clubes de elite. O Yuri, ele tem pretensões de servir a seleção brasileira e se acontecer uma transferência agora para um clube de menor expressão, ok, o futebol é globalizado, qualquer um pode ter acesso em tempo real aos jogos e tudo mais, a atuação do jogador, mas quem garante que saindo do Corinthians, onde ele é titular absoluto, ele chegue na Europa e seja também titular absoluto e tenha uma constância como titular para que ele possa ser lembrado e ser convocado pelo Carlo Ancelotti? Tem isso também, já pensaram nisso? Então assim, se a gente for analisar por esse aspecto, ficar no Corinthians, pelo menos até o final desse ano, em termos de visibilidade, é bem melhor para o Yuri. Mas, por outro lado, também tem o interesse do Corinthians em fazer fluxo de caixa. O Yuri é importante no momento? É o goleador da equipe? É. Mas pela situação financeira que o Corinthians está passando, se chegar uma proposta assim irrecusável, cara, não tem como segurar. Outro aspecto que eu gostaria de comentar com vocês aí, até deixaram nos comentários, sobre que a imprensa sempre fala do Memphis e que não sei o que é o patrocinador que paga os salários. Verdade, mas nem toda ela. Fizeram um contrato hiper mega vantajoso para o Memphis Depay e isso onerou muito o Corinthians. O Memphis tem recurso? É um ótimo jogador? Sim,
Tanto que ele está demonstrando isso na seleção da Holanda. É indiscutível que ele tem futebol, que ele tem recurso, que ele é um jogador diferente. Ok, só que no Corinthians, nos últimos jogos, não tem demonstrado isso em campo. Por quê? Temos várias teorias. O time do Corinthians é limitado, está passando por uma turbulência incrível fora dos gramados, que prejudica, que respinga nos jogadores. Isso é incontestável. Corinthians fez um mega contrato com ele por metas atingidas, tanto que ainda deve ao jogador muita grana, milhões, por essas metas que foram alcançadas pelo Memphis. Que jogador que fica feliz em trabalhar e não receber? Ah, mas ele é milionário, não precisa. Cara, é assim, eu sou da opinião, e é a minha, que o combinado não é caro. Desde o momento que você aceita, você se compromete. As condições financeiras pretéritas, para mim, não vem ao caso. Combinou, deveu, para mim, a obrigação a pagar. Outra pergunta aqui, mas é o patrocinador que paga os salários ou a maior parte dos salários do jogador. É verdade, mas não todo ele. O Corinthians arca com a parte e mais. O Memphis veio para o Brasil por essas metas também, de atingir aí passes, participação em gols, gols marcados, títulos conquistados e coisas que tais. Para cada meta atingida, é R$1,5 milhão que o Corinthians tem que desembolsar a mais. Além disso, voos fretados para a Europa, que é o Corinthians que paga. Casa em uma bela mansão para morar, que é o Corinthians que paga. Um chefe de cozinha, que é o Corinthians que paga. Segurança. Pô, até eu que sou besta, gostaria de um contrato assim. Então vai colocar isso no papel para ver quanto o Corinthians vai desembolsar no final do contrato dele. Todos esses custos. Foi nesse sentido que eu falei, só explicando, deixando claro que foi uma contratação mega cara, que dentro de campo, no momento, a gente não vê uma contrapartida à altura do alto investimento que o Corinthians fez. Não estou criticando que ele é um bom jogador, que tem recurso, que quando motivado demonstra em campo que tem qualidade, que é diferente, sim. Mas será que foi compatível o alto investimento que o Corinthians fez com o que ele tem demonstrado dentro de campo? É só isso que eu gostaria que vocês entendessem. Isso dito, nesse sábado, inclusive, uma notícia que surgiu num periódico que circula na Europa, levou a informação que o Beşiktaş da Turquia estaria interessado na contratação do camisa 10 do Corinthians. Aliás, o jogador teria sido um pedido direto do técnico daquele clube, o Solskjaer, que admira muito o futebol do atacante. E mais, segundo um portal de notícias esportivas que circula na Turquia, o staff do Memphis teria ficado até animado com a possibilidade do Memphis voltar à Europa para defender o clube turco. O portal ainda publicou que o camisa 10 deseja deixar o Brasil, mesmo que tenha criado muita identificação com os torcedores do Timão. O staff de Memphis Depay afirmou que não há propostas e que o jogador agora está no período de descanso, curtindo as férias em Madrid, na Espanha. Bom, uma outra informação que circula aí nas redes sociais que a gente gostaria de esclarecer é sobre o Gabriel Magalhães e o desejo dele de jogar no Corinthians. Bom, pessoal, vou esclarecer para vocês o que aconteceu. Bom, o Gabriel Magalhães, zagueiro, joga no Arsenal da Inglaterra, ficou fora aí das últimas convocações da seleção brasileira por estar machucado, por se recuperar de uma lesão e tal. No momento ele passa férias, período e data FIFA e tal. Revelou sim que o seu clube do coração é o Corinthians e que futuramente, foi uma entrevista que ele concedeu ao podcast Podpah, ele gostaria sim de defender o Corinthians se o Timão o quisesse. Porém, pessoal, recentemente o zagueiro ele renovou o contrato com o Arsenal, ou seja, agora o cara não vem. Não se iludam com isso. Mesmo que ele tenha já demonstrado várias vezes seu amor pelo Corinthians, aliás, todas as vezes que ele vem ao Brasil que coincide com o jogo do Timão, ele vai até a Neoquímica Arena acompanhar ao vivo direto do estádio e tal. Mas o Gabriel Magalhães ele renovou o contrato até 2029. No momento, segundo o site Transfer Marketing, o valor de mercado, de transferência ou de aquisição dos direitos econômicos do jogador está avaliado em 75 milhões de euros, ou seja, cerca de 481 milhões de reais. Então tire suas conclusões. Essa contratação vai acontecer? Claro que não vai, gente. Não adianta se iludir com isso. O contrato dele com o Arsenal vai até junho de 2029, quando ele terá
32 anos de idade. Ou seja, que ele falou que o sonho dele é vestir a camisa e jogar no Corinthians, anota aí que é após os 32 anos de idade, quando termina o contrato dele com o Arsenal. A verdade é essa, gente. O futuro dele é daqui a 4 anos, tá? Não é para hoje. O Corinthians precisa se reforçar para ontem. Espero que com estas informações vocês possam, chegar à verdade aí dos fatos e esclarecer tudo que tem sido realmente publicado e divulgado nas redes sociais, de forma clara e de forma incisiva. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo levaremos mais informações para vocês. Não se esqueçam, deixe o like no canal, inscrevam-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Até o próximo encontro.